Olá, oitavo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Ed Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, ao responsável que possa aí estar acompanhando nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores. Sejam todos muito bem-vindos. Para interagir com vocês aqui no chat, temos o nosso querido professor Magno. Olá, estamos juntos para mais uma aula de ciências começando. Eu sou o professor Magno, vou fazer a moderação aqui. Queria também aproveitar para também cumprimentar os professores, os alunos aí que estão nos acompanhando. A gente sabe muito bem das dificuldades que tem em organizar os alunos ainda nessas salas e tudo mais, a participação deles. Às vezes a interação é muito rápida, mas dentro do possível, se o professor puder colocar aí, quando da participação do aluno, o nome dele, a escola e tudo mais, para que a gente coloque aqui a participação deles, leia o nome, etc. Fica bem legal, um formato bem bacana de aula. Isso não quer dizer, é claro, que o professor não possa participar aqui. A gente faz questão que o professor participe, está aberto aqui, até porque o professor é sempre nosso parceiro do sucesso da aula. Aliás, eu quero lembrar aí para o sucesso também da aula dos professores que estão aí em casa nos assistindo, eu quero lembrar os alunos, para aqueles que não entregaram ainda as atividades do quarto bimestre, que entrem em contato com o professor e adiantem isso daí para não prejudicar aí, mais do que já está prejudicado esse nosso momento tão terrível aí da educação. Então, colaboração de todos, e agora aqui a gente pede a colaboração no chat também. Uma boa aula, então, para todos. Isso aí, muito obrigado, professor. Então, vamos aí para aquela parte mais burocrática, né? Vamos ver qual é a habilidade que nós vamos revisitar hoje. Então é a 08B, identificar e explicar as interações que ocorrem entre o sistema nervoso e endócrino, bem como a manifestação no desenvolvimento do organismo humano nos aspectos comportamentais, morfológicos e fisiológicos. Muito bem, o professor deu uma enroscada aí, né? Então essa é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Bom, como que a gente vai fazer aí? Qual é o objetivo desta aula aí? O objetivo específico aqui, ó. Retomar o estudo da interação entre os sistemas nervoso e endócrino. Estudar as possíveis alterações, inclusive comportamentais, advindas dessa interação. Muito bem. E como que será que a gente vai fazer isso aí? Olha aí, ó. Nós vamos fazer aqui as nossas atividades, tarefas, observar os modelos, resolver atividades, interagir no chat, buscar informações. Claro que sempre muito importante aí, né, a participação de todo mundo no chat com o professor Magno. E aí, eu já quero que você responda aqui uma perguntinha para mim, ó. Por que quando você toma um susto, o seu coração acelera? 3 minutos para você me responder.
Olha, se quando você toma um susto, seu coração acelera por causa da adrenalina, a resposta é de Joel. Tem Eita. muita gente aqui que mandou isso daí. Ah, é? Inclusive, ou como os alunos do 8º A e B da escola Desolina Irapuã, alunos aqui da professora Elaine, que responderam isso. Alguns colocaram, né, descarga de substância Oba. e tal, mas a substância adrenalina é aqui, imperou aqui, hormônio, liberação do hormônio adrenalina, a professora Viviane. Deixa eu ver se eu encontro mais uma aluna aqui, ó, aluna Rayane, por conta da adrenalina. É lá da Escola Francisco Mariano da Costa, um abraço aí para todos, da Escola Mariana da Costa. Não colocou a região aqui, coloca a região aí para a gente saudar, ver quais são as cidades, aí, os municípios. A gente sempre gosta, né, de ver Eu aí. e o Magno, a gente fica viajando aqui por São Paulo, né? O pessoal vai Ó, por falando exemplo, os nomes das cidades, aí a gente vai viajando. Exatamente. Como a Maria que escreveu aqui Adrenalina, mas é da escola Silvia Júnior, lá de Jundiaí. Oba, Jundiaí, muito bem. Ó, tem gente de Limeira aqui participando, Monte Alto. Ó, hormônio da emergência, adrenalina, Olha, professora Armando, Roberta gostei dessa, colocou. hein? Eu nunca tinha ouvido dessa forma. Bacana, né? Tá vendo como a Muito gente aprende, né? Eu e o Joel, a gente sempre comenta isso, né? Que tem alguns professores que colocam aqui no chat, vocês são legais e tal, a gente aprende muito com vocês. Na verdade, eu acho que é um aprendizado mútuo, porque eu e o Joel, a gente aprende muito aqui, Sim. com algumas contribuições, inclusive de alunos, né? E de professores, é claro. Então, só aqui pra gente... Vocês falaram que é adrenalina, eu fiquei feliz pra caramba, porque se vocês não falassem isso, essa minha próxima pergunta ia ficar chata pra caramba. Então, eu quero que em 2 minutos aí, 2 ou 3, porque eu quero que você me diga, pode ir além, porque eu quero que você me diga aí, o que é a adrenalina, então? Já que você me falou que é adrenalina, eu quero saber o que é, você pode me dizer até qual o efeito que causa, e aí a gente vai discutir. Se tiver depois. aluno, né, Ed, coloca o nome do aluno Isso. e coloca a região que você está falando aí que a gente lê aqui. Se der tempo, a gente lê. Isso.
Ó, é um hormônio, como respondeu aqui os alunos Rafael e Brenda, lá da escola Lázaro, que é de Limeira, alunos aqui da professora Nádia. Opa. É Nádia, né? O nome? Nádia Prévia, eu acho que é isso. Ô, professor, estamos aí juntos com você nessa lamentação, como sempre meus alunos não estão participando, alunos aqui da professora Gabriela. Ó, tem participação da aluna Catarina, da escola Capitão Narciso, lá de Olímpia, que Oba. diz que são hormônios, o Olha. Ed. O professor Irene está colocando aqui que não tem acesso ao chat dos alunos, mas espero que eles estejam participando e muito. Já a professora Salete colocou assim, cadê vocês? Minha adrenalina vai a 1000. Então. Ó, vamos ler agora aqui a participação da aluna Ana Clara, da escola João Gobo Sobrinho. Um hormônio ligado à emoção. Olha, a emoção. Gostou dessa, né, Ed? Mas está ligado à emoção também, mas será que é só isso? Não, colocaram aqui que atuam em diversas, produzido nas suprarrenais, que atuam em diversas situações. Professor Cícero, obrigado, professor Cícero, participando aqui. Então vamos prosseguir aí, né? Na verdade é assim, gente, ó. A adrenalina vai ser colocada na corrente sanguínea, sim, pelas glândulas suprarrenais, né? E por que que isso vai acontecer? Bom, normalmente vai ser uma situação que você vai ter basicamente duas opções, ou lutar ou fugir. Então, para isso, você precisa de quê? Que seus músculos estejam bem supridos de açúcar e de oxigênio. Então, essa adrenalina vai fazer o seu coração acelerar, para que o sangue possa suprir as células musculares, né? Eu mesmo, quando eu vou entrar aqui no palco, né, para começar a aula, minha adrenalina sobe também, né? E aí eu sei que se eu for correr, eu vou ter que correr muito, porque o Magno vai correr atrás de mim. Né? Ainda mais fui eu que preparei a aula. Então, a minha adrenalina vai a 1000 também nessa daí. Né? Então, assim, porque tanto é que quando você toma um susto, né, uma coisa assim, que, por exemplo, você vê um assalto, uma situação, você corre como você nunca correu, você pula um muro que você jamais imaginou que você pularia, mas isso é uma coisa muito momentânea. Você tem que aproveitar isso ao máximo, porque quando acabar o efeito da adrenalina também acabou. Né? E é uma substância que é despejada, e vocês falaram muito bem que essa substância é despejada pela glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima dos rins. E aí eu te pergunto, o que é uma glândula? Eu vou te dar aí 2 minutinhos para você responder o que é uma glândula. Tá bom?
Agradecer a professora Thais, que nos abrilhantou aqui com uma resposta. As glândulas são estruturas formadas por tecido epitelial do tipo glandular e são especializadas na síntese e liberação de substâncias, né? Tá melhor que a minha essa aí, hein? Não, por isso que abrilhantou aí a nossa aula com essa participação. Tem aqui também a participação da professora Isilda, quando tanto produzem quanto segregam hormônios, né? E tem vários aqui que colocaram que está ligado à produção de hormônios, né? Isso. Na verdade, assim, a gente vai ter glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. As glândulas exócrinas são aquelas que vão liberar coisas para fora do corpo. Vou dar alguns exemplos. E aí, antes a gente tem que lembrar o seguinte, o nosso tubo digestivo, ele é considerado uma parte externa do corpo, né? Então, todo o tubo digestivo que vai da boca até o ânus, ele é considerado uma parte externa do corpo. Então, as glândulas que estão ali são consideradas exócrinas. Por exemplo, a salivar. Aí eu posso ter a glândula sebácea na pele, que vai liberar um sebo, né, que vai fazer uma defesa aqui da pele. Tá? A gente vai ter a glândula sudorípara, né, que vai liberar suor, ela também vai ser uma glândula exócrina. Tudo bem? E aí, eu vou dar para vocês aqui agora o sistema endócrino. Olha aí, ó, tem uma figurinha bonitinha aí. Pra gente, isso. Então essas glândulas aí, ó, elas vão liberar hormônios ou vão liberar substâncias dentro do corpo. Então elas são consideradas glândulas endócrinas. Se vocês verem lá, ó, você vai ter a suprarrenal lá embaixo, lá perto do umbigo lá, né? Então é ela que vai liberar a adrenalina, tá? Ela está em cima dos rins, tá? Mas a gente tem outra, ó. A gente tem ali próximo do peito o timo, né, que vai estar responsável ali pelas defesas do corpo. A tireoide, né, que ela é bastante famosa porque ela libera hormônios que regulam o metabolismo do corpo. E aí o que acontece? É com ela que vai regular a quantidade de energia que você vai gastar a partir do alimento que você consumir. E aí a pessoa pode ter hipertiroidismo. O que é isso? Ela vai queimar, né, esse alimento muito rápido, tal, vai ser superativo, etc. Tal, e pode ter o hipotiroidismo, que vai ser o inverso, né? Vai demorar para queimar esse alimento e tal, né? Tá? E aí você tem as outras glândulas aí. Se você for lá para baixo, para as meninas você vai ter o ovário, para os meninos você vai ter os testículos, que vão liberar os hormônios responsáveis aí pelas nossas características sexuais, primárias e secundárias, tá bom? A característica secundária, para lembrar, é quando você vira adolescente, começa a aparecer barba, né? Nos meninos, alongar o ombro, nas meninas, alonga o quadril, né? As glândulas mamárias começam a crescer, etc. Tá bom? Então, só para a gente lembrar aí um pouquinho o que são essas glândulas. Mas antes de eu continuar a falar das glândulas, eu vou falar um pouquinho mais dela, mas eu quero que você me dê aí o exemplo. Eu coloquei aí a pergunta, mas ficou mal formulada. Essa aí ficou mal formulada. Eu fui no embalo e ficou muito mal formulada. Eu não quero que você me fale o que é uma glândula endócrina. Tá? Eu quero que você me dê 2 exemplos de glândula endócrina e diga qual é o tipo de hormônio aí que ela vai liberar. Tá bom? Entendido? Então, quem ouviu a pergunta aí, ó, você vai me dizer, pelo menos dar 2 exemplos aí de glândula endócrina e pode dar detalhes que eu não dei. A ideia é essa mesmo. Principalmente se forem os alunos, melhor ainda. Tá bom? 3 minutinhos.
começar aqui com a participação da professora Milka, que escreveu pâncreas, insulina. Oba! Professora Mariana escreveu glândula que libera substâncias dentro do organismo em resposta a endócrino, né? Legal. O professor Gilmar colocou ovários, estrônio, pâncreas, insulina. Tem aqui também a participação do aluno, mas ele colocou naquela resposta direta para o que foi ao chat, né, Ed? Secreção interna, suprarrenal, adrenalina. Mas tem aqui a participação da professora Isilda, que colocou glândulas endócrinas assexuais. Aí tem vários exemplos aqui também. A aluna Sharon Jair Bart, acho que a escola é Jair Bart, né? Certo. Que fica lá em Itapetininga, Oba. fazem parte do sistema endócrino, são tireoide, paratireoide, hipófise, pâncreas, suprarrenais e as glândulas sexuais masculina, feminina. Ok. Também tem aqui, deixa eu ver, mais uma participação de um aluno. Não, perdi aqui, achei. Aluna Esther Souza, da Escola Estadual Edgar Francisco, pâncreas e produz insulina. Muito Quer bem. mais, Ed? Vamos prosseguir aqui um pouquinho, aí depois qualquer coisa você me chama, qualquer coisa aí você me chama. Tá bom. Só mais uma da Ana Carolina, aluna da professora Ana Maria, colocou ovário e pâncreas, tá bom? Pâncreas. Então assim, o pâncreas ele é bem lembrado, né? Por quê? Porque ele libera a insulina. Então só para você saber, se a gente pensar na produção de energia no nosso corpo, você precisa que o oxigênio passe, né, pelo seu sistema circulatório e chegue célula a célula, tá? O oxigênio. E outra coisa é o açúcar, né? Você se alimentou, o açúcar precisa também chegar célula a célula através do sistema cardiovascular, o sistema circulatório. O problema é que o açúcar não consegue entrar na célula sozinho, o oxigênio consegue. Para entrar na célula, ele precisa ser empurrado por esse hormônio que se chama insulina e que é produzido pelo pâncreas. Tá? Se você não consegue produzir esse hormônio em quantidade suficiente, aí diz-se que você tem diabetes. Tá? Então, diabetes é uma doença que, na verdade, é um defeitinho no pâncreas, que ele ou produz em pouca quantidade a insulina ou não produz insulina. Tá bom? Então, só para saber aí que o pessoal fala bastante, né, do pâncreas, tá? Bom, uma das funções do nosso sistema endócrino aí é regular algumas funções do sistema nervoso. Como é que ele faz isso? Se você observar essa imagem aí, ela está mostrando o encontro entre dois hormônios, ou entre dois neurônios. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui, espera aí. Muito bem. Ó, tá vendo aqui, ó, vai passar um risco aí, tá? Isso aqui está representando uma sinapse, tá bom? O que é a sinapse? É o encontro de dois neurônios. Essa sinapse, ela pode acontecer de duas formas, tá? Ela pode acontecer por impulso elétrico. Tá bom? Então, uma das formas que o nosso sistema nervoso trabalha é por impulso elétrico. Se você vê lá onde eu passei a caneta aquela hora, não há encontro de dois neurônios, eles ficam muito próximos. Então, pode acontecer ali passar uma corrente elétrica, que é muito rápido, ou pode acontecer uma sinapse química. E como é que vai acontecer essa sinapse química? Por alguns hormônios, inclusive a insulina. Tá? Alguns hormônios, inclusive, podem ser produzidos no próprio neurônio, mas normalmente eles vêm de uma glândula e passam ali pelo neurônio, e aí vai haver esse encontro entre os neurônios, que são as sinapses aí, e isso, gente, se você imaginar que o meu cérebro está cheio de neurônio, certo? Você imagina que meu cérebro está cheio de neurônio. Só no meu cérebro? Não, aqui, ó, na ponta do meu dedo tem neurônio. Tá? Eu passo a ponta do dedo aqui, e aí o neurônio aqui vai avisar por todo o corpo, né, até chegar lá no cérebro, se isso aqui é áspero, se isso aqui é liso, então é super rápido. Né? Agora, quando é uma sinapse química, às vezes demora um pouquinho mais. Tá bom? Então tá aí, basicamente, as duas formas de sinapse. E eu quero saber de você, de forma simples aí, o que você entendeu que é uma sinapse. 3 minutos.
Tem professor que está sempre participando com a gente aqui, professor Wagner está aí, um abraço, professor Wagner. Tem um aluno dele que mandou aqui uma contribuição, é o aluno Eduardo do 8º B da escola Maria Cardoso Castilho Sales. Encontro de um neurônio com outro. Agora, esse encontro entre um neurônio e outro foi complementado aqui pela Eloá Santos. A sinapse é uma região de proximidade entre um neurônio e outra célula, por onde é transmitido o impulso nervoso. Sabemos que os impulsos nervosos devem passar de uma célula a outra para que ocorra uma resposta em um determinado sinal. Um neurônio faz sinapses com diversos outros neurônios, ou seja, há uma comunicação entre eles, que foi aqui uma coisa bem recorrente, como colocou aqui, por exemplo, a aluna Maria Eduarda, aí, a aluna da professora Larissa, que colocou local de contato entre neurônios, onde ocorre a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra. E várias contribuições muito boas aqui, Joel. Se você quiser, eu leio mais alguma, mas já dá para brincar com essas, né? Nossa, só orgulho, né? Na verdade, o pessoal completou muito bem, por isso que eu sempre gosto de frisar isso, né? Eu procuro sempre dar uma explicação bem simples, bem resumida, porque eu acho que a ideia é essa, pelo menos eu acho que a maioria dos professores concordam comigo, eu também trabalhava na sala de aula assim, e é legal, né, você trazer a informação deles, né, para eles verem que, olha, você não é o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade, e eles podem muito bem pesquisar e encontrar informações muito melhores, né? Bom, mas aí, então a gente tem a imagenzinha aí só para mostrar de novo, né, a sinapse de uma outra forma, tá? E você vai ter aí, então, esta região, né, que foi bem colocada aí pelos colegas, e pelos educandos também, dá para mostrar aqui, ó, inclusive, tá bom? E aí você vai ter, aí agora apareceu, aí você vai ter então esta região, né, e você tem aí diferentes receptores, tá aí, diferentes, tudo bem, gente? Não vou entrar nesses detalhes, né, para um nível de 8º ano, acho que não precisa entrar em tantos detalhes, mas quem tiver interesse, tem aí, falando aonde que cada sítio liga a cada qual receptor, etc. e tal, tá bom? Muito bem. Ó, sempre se fala muito que quando a gente chega na adolescência, é uma grande influência do comportamento em relação aos hormônios, né? Os hormônios lá das gônadas sexuais começam a ser liberados de forma diferente, então a gente tende a ficar mais agitado, perde o sono. Gente, isso não é motivo para a gente se tornar malcriado, não é desrespeitar pai e mãe, nem desrespeitar ninguém, mas a gente sabe que realmente acontecem algumas alterações. Mas eu quis dar ênfase ao hormônio adrenalina, porque se o hormônio adrenalina altera, é lógico que outros hormônios podem alterar também. E aí, eu vou perguntar para você, e vou dar só um minutinho para você responder, tá? Como a adrenalina pode influenciar no seu comportamento? Um minutinho só. São muitas contribuições bacanas que vieram aqui agora para a gente, o Edgel, trazendo de volta aí aquele contexto da professora Antônia, o hormônio da emoção, né? A professora Sandra colocou nível de agitação, ansiedade, e a professora Thaisa colocou aqui uma participação em nome dos alunos da escola Alice Marques, da cidade de Andradina. Opa. Colocou assim, Ed, ó, a descarga de adrenalina provoca uma série de efeitos e eventos, né? Também. O primeiro deles é a aceleração dos batimentos do coração e a elevação da pressão arterial. O ritmo frenético aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos, deixando-os mais aptos para enfrentar a situação.
de correr ou enfrentar, lutar. né, na verdade. Isso Né? aí. Pode causar sensação de prazer, lembrou aqui a Kátia. Sim, tem gente que se vicia em adrenalina, inclusive. É um fato. Ó, a professora Edna colocou, talvez aí o que a gente estava pensando no contexto quando fizemos a pergunta, que aumenta a ansiedade e o estresse e então promove a irritabilidade, né? Sim, exatamente. Gente, o que eu tenho para dizer aqui, o sistema nervoso, sim, sistematizando aí, né? Ele recebe influência dos hormônios e afeta nosso comportamento, tá bom? Com essa sistematização, eu me despeço de vocês e vou deixar aí para o nosso querido professor Magno as considerações finais. Só tenho a agradecer por mais essa aula bem sucedida e colocada aí. Não esquece de dizer o que você também achou aí da nossa aula, acessando aí pelo link ou pelo QR Code. E a gente está aguardando tanto essa avaliação como vocês no nosso próximo encontro, que será breve. Até a próxima, não vejo a hora. Até mais.